Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, inovações e educação. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, um episódio muito especial e muito esperado por mim. Um verdadeiro encontro de campeões. Dois queridíssimos, dois profissionais, dois atletas incríveis e maravilhosos que já estiveram aqui, né? Estão vindo pela segunda vez. Eu vou apresentá-los daqui a pouquinho, mas antes eu vou seguir o protocolo aqui apresentando o pessoal dos bastidores. Com a gente, ela que faltou na última terça-feira, gerou um mistério total nas redes sociais, o pessoal entrando em contato para saber onde estaria Darcy Toledo na última terça-feira. Mistério desvendado, Darcy Toledo estava numa imersão sobre marketing digital, bem no momento que gravávamos um episódio sobre marketing digital. Seja bem-vinda mais uma vez, Darcy Toledo. Voltei. Que bom! Seja bem-vinda de volta. Aqui também atrás, pela segunda vez com a gente, o super fotógrafo, rei das areias de Santo André, o mestre do futevôlei, Marcelão. Aí, tamo junto. Boa! Obrigado. Aproveitar também e agradecer a quem faz o PodFacts acontecer e não está aqui presente, né? Nossa querida Patrícia Soares, como diria Cris Paiva, que ainda não chegou, o super slogan da Patrícia, do alfinete ao foguete. Obrigado, Patrícia. Meu querido e amigo sócio Jairo Santos, sempre apoiando nossos projetos, nossas ideias. Os nossos queridos auditores, Emerson, Victor, Kaique e Henrique, sempre com força total. E nosso criativo, o Milton. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Muito obrigado, time Fênix, por fazerem as coisas acontecerem. E vamos dar início aqui às apresentações da mesa, todo mundo querendo ver quem está aqui. Vamos lá comigo. Então, primeiro, eu vou apresentar ele, que a primeira vez que esteve aqui tinha 11 anos, agora praticamente um ano depois já tem 12 anos. Pelo que eu fiquei sabendo ali fora, cresceu praticamente 10 centímetros, tá mais forte, tá mais bonito, tá mais corado e agora é campeão paulista infanto-juvenil de handbike. Eu tenho muito orgulho, muito prazer e com muito carinho eu te apresento, Bruno. Seja mais uma vez bem-vindo ao PodFacts, a casa é sua. Obrigado. Obrigado você. Você sempre deixa a gente muito feliz quando vem aqui. Já te falei lá fora, minha filha Paola te mandou um beijo. Ela tá na escola, senão ela ia vir aqui te ver hoje. Tá louca pra te conhecer, mas numa próxima oportunidade vocês com certeza irão se conhecer. Tem que chamar pra ela vir em algum podcast nosso, né? Tem que chamar. Ela tem um pouquinho de vergonha de câmera, rede social, mas a gente vai trabalhar isso e quem sabe um dia ela estará aqui com a gente na mesa, viu, Brunão? Tá bom? Você pode dar uns toques pra ela, falar que o microfone não morde, a câmera não assopra, que tá tudo certo, tá bom? Obrigado pela presença. Bom, e agora apresentar ele, que esteve aqui no episódio 16. Eu disse ali num dos stories que foi, pra mim, um dos episódios mais especiais do PodFacts. Muita gente se manifestou positivamente com aquele episódio. A gente considera um dos melhores, inclusive. Ele que antes de ser maratonista, ele é professor, ele é auditor, ele é especialista em tecnologia da informação, segurança da informação, marketing promocional. Eu conheço ele há mais de 20 anos, tenho um respeito e uma admiração enorme pela pessoa e pelo profissional. E há alguns anos se tornou um maratonista de muito sucesso, um maratonista internacional. Seja bem-vindo ao PodFacts novamente, o Ali de Ali. Obrigado, Tiagão. É um prazer estar aqui. Já faz bastante tempo que estive, né? Fevereiro do ano passado. De lá para cá, muitos treinos, algumas provas, muitas coisas novas também que eu fui trazendo para a minha realidade, até em função da conversa que a gente teve no passado, de estar sempre aprendendo, estar estimulando, estar incentivando pessoas. Então, eu espero compartilhar com vocês essas informações hoje. Com certeza, estamos ansiosíssimos, né, para saber das novidades aí das maratonas, da tua vida. Você contou causos incríveis da última vez, o pessoal deu bastante risada, adoramos, né? Principalmente a história, depois você reconta essa história da maratona que você ganhou, mas teve lá uma trapaça, e aí como auditor você descobriu a trapaça e conseguiu ali no pós-corrida, reivindicar seu título justamente, né? Com muita justiça. Depois a gente vai contar essa história aqui novamente. E, Brunão, você esteve com a gente
aqui no PodFacts em maio e depois em outubro, não sei se você lembra, você teve com a gente no Facts Experience. Subiu ao palco, emocionou todo mundo, a gente contou sua história lá. Você lembra disso? Teve o robô também. Teve o robô também. Você ficou com vergonha? Como que foi? Foi emocionante pra Foi você? emocionante pra não pôr vergonha. Foi? Você sabe que esse ano vai ter de novo? Mas agora vai ter quem participando? Vai ter. Olha, eu vou contar. Vou dar o primeiro spoiler de participação. Ninguém sabe ainda. Dá uma olhadinha aqui pro seu lado esquerdo. Aqui, ó. O Ali de Ali vai ser um dos palestrantes esse ano do Facts Experience. Então, spoiler em primeira mão aqui, o Ali de Ali estará com a gente em outubro palestrando no Facts Experience. E Bruno, muito provavelmente, vai estar com a gente lá de novo também, subindo ao palco, emocionando todo mundo. Posso contar com a sua presença? Pode contar. Que legal, muito bom. E eu queria começar te perguntando uma coisa que mexeu muito com o mercado de handbike, com esse esporte nos últimos meses, que foi um tal de título paulista aí que um menino de 12 anos ganhou, um tal de Bruno Rodrigues. Você tá sabendo? Tô sabendo. Conta pra gente como que foi esse título. Foi muito legal, né? Porque é uma evolução pra mim e é uma vitória. Porque eu ultrapassei meus limites. E descobri que ainda tem muita coisa pra desvendar, né? Que eu ainda tenho 12 anos. Com E pode ser certeza. que mais pra frente eu me torne um campeão internacional, né? Com certeza. Bom, em primeiro lugar, parabéns por esse título. Motivo de muito orgulho para nós, para os seus pais, enfim, para toda a sua família, para o pessoal que acompanha o Podfacts e tem um carinho muito especial por você. O pessoal da Fênix que te adora, né? Então a gente está sempre torcendo, está acompanhando lá as redes sociais e tá vendo que você está evoluindo demais, né? E Ali, quando a gente fala de evolução, né, no contexto do Bruno. Que a gente já falou aqui, eu não gosto muito de falar de doença, né? Mas a gente sabe, o Bruno tem duas síndromes raras, que só ele mais uma pessoa no mundo tem essas duas síndromes ao mesmo tempo, que dificultaria demais a condição dele como atleta, né? E até a condição de vida. E ele mostra pra gente a cada dia o poder de superação que ele tem, né? Ultrapassando, como ele mesmo disse, ultrapassando os limites, tanto conhecidos por ele, quanto até as expectativas médicas, terapêuticas, etc. Como que você vê isso, Ali? Tem um pouco a ver com o que falamos na ocasião passada e com a minha forma de pensar. Então, quando você tem alguns obstáculos, entre aspas, você tem duas formas de enxergar isso. Você pode entender que é um limitante, você não vai fazer absolutamente nada, você vai depender de pessoas estarem ajudando, estarem fazendo de alguma forma para você fazer acontecer algumas coisas. Ou você pode ver aquilo como uma oportunidade de mostrar que você realmente é Uhum. grande, que é o caso do Bruno. Então, as situações peculiares dele não impediu ele de fazer as coisas, de realmente crescer, de ir atrás. E ele serve como exemplo para muitas pessoas que de repente não estão por essas situações, simplesmente não fazem, não se esforçam, se colocam como vítima. Então, pessoas como ele, muito mais do que eu, falei no meu caso, mas acho que no caso dele é muito, proporcionalmente, está se esforçando muito além, né? Isso aí vale para ele servir como exemplo para várias pessoas fazerem o mesmo, irem além também. Qualquer pessoa pode, desde que acredite e vá atrás e batalhe no dia a dia. Perfeito, perfeito. O Ali sempre com colocações extremamente motivadoras, realistas, e isso é muito importante para as pessoas. Ô, Ali, agora eu falei que daqui a pouco você vai contar aquela história que você contou da outra vez, sobre aquela maratona histórica, etc. Daqui a pouquinho o pessoal vai ter o Ali falando sobre isso. Mas queria agora que você trouxesse uma novidade desse último ano, alguma corrida que você participou, alguma coisa que aconteceu. O pessoal aí com certeza está super atento, porque da outra vez você fez um sucesso danado aqui, hein, amigo? O que eu faço é o seguinte, eu não consigo isolar as atividades, né? Eu trabalho tenho os meus relatórios, Uhum. tenho minhas bases, processamentos, tenho as auditorias, tenho os meus estudos, tenho os ensinamentos que eu passo, tenho meus treinos, então eu não consigo isolar. E esse Uhum. ano eu passei a fazer algumas coisas diferenciadas. Desde criança, eu gostava de trabalho de marcenaria, por exemplo. Então eu falei, por que não aprender um pouco mais?
Daí eu tirei um mês sabático que eu trabalhei com o amigo marceneiro, eu fiz um armário Olha só, do começo ao fim. novas empreitadas. Exatamente, foi interessante porque uma coisa puxa a outra. Então, eu lá no começo, ó, eu cheguei a comentar que eu tive um problema, tive que fazer uma cirurgia no braço, e quando eu fui trabalhar na marcenaria, eu percebi que eu tinha dificuldade para lidar com algumas ferramentas por conta da limitação do movimento. Daí eu comecei a trabalhar isso para ajustar, para conseguir fazer, eu ganhei mais movimentos por conta disso. E Olha hoje, só. e hoje também, que nem eu estava aqui no estúdio, eu estava olhando, você passa a ter um olhar clínico de ver as coisas, você fala, porra, que é legal. De repente, uma coisa, um móvel que você ajudou a fazer, você vê de uma forma diferente de uma coisa que está pronta. Você acaba tendo ideias e acaba aprimorando e tal. Então, acho que quando você consegue associar coisas, seja o trabalho, eu estou trabalhando, mas estou pensando no meu treino, eu estou treinando, mas estou pensando nas minhas atividades domésticas. Quando você começa a fazer isso, você cresce também, você está aprendendo cada vez mais e a forma de você falar as coisas, lidar com as situações, até os problemas, acaba sendo de forma até mais interessante, você aprende bastante com isso. Com certeza, sensacional, Ali. Muito bom, né, Brunão? Muito bom, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Antes das provas, quando você tá lá, assim, alguns minutinhos antes de começar a corrida, o que que você pensa? O que passa na sua cabeça? Eu imagino que eu tô lá na prova, dentro da minha cabeça, que eu já soltou a largada, eu imagino que eu tô correndo. Que aí quando começar a prova, eu já vou estar sabendo mais ou menos o que eu posso fazer dentro dela. Você fica imaginando cenas da prova. Como que você vai fazer, como você vai ultrapassar alguém, como você vai fazer a curva, esse tipo de coisa. Essas coisas. E É uma. geralmente os pensamentos eles se concretizam. Sim. Ah, que bom. Dizem, né? A neurociência fala muito sobre isso hoje, né, Ali? Que tudo começa na mente, né? Então é Sim. importante a gente mentalizar e projetar o que a gente vai fazer. É o primeiro passo da gente conseguir concretizar de fato. Você também, Ali, tem esse Sim, ritual? sim, eu vejo que se eu for fazer uma prova, uma maratona, por exemplo, não adianta eu fazer correr por correr sem eu imaginar eu Uhum, correndo bem, sem eu imaginar tendo um bom resultado, acaba não funcionando. Então, principalmente as provas que requerem mais resistência, né? Se você não está com a mente preparada, você pode treinar o que for, mas você não vai conseguir. Então, eu vi uma explicação, por exemplo, de um atleta que ele salta a distância. Ele falou que para saltar aquela distância, ele tem que acreditar que ele vai saltar aquilo. Se ele só uhum. vir correndo, por mais que ele corra, e se ele só dá o pulo sem acreditar, ele não consegue ir. Então, mesma coisa as competições. Eu só queria fazer uma Por favor, observação, acréscimo. por favor. Eu conheci o Bruno hoje, né? Até então nunca tinha tido tanta proximidade com a modalidade do esporte que ele faz. Ele estava passando alguns comentários. Eu achei muito interessante, até porque a gente vê na prova as handbikes, o pessoal participando, tem as provas mistas, né? E a gente vê eles fazendo aquele esforço, tudo, mas eu não tinha noção da complexidade que é, né? Pensa, é só ficar girando lá, é só ficar Uhum. pedalando, não é só isso. Tem Então, subida, tem isso. descida. Então, o que eu percebo é o seguinte, por mais que eu treino, por mais que eu faça as coisas, proporcionalmente, pessoas como o Bruno estão fazendo muito mais esforço que a gente. Então, ele é até um exemplo para mim de como que o foco, a determinação, a predisposição a conseguir dar resultado. Porque eles mandam super bem, a gente olhando parece fácil, mas pelas informações que ele passou aqui, não, é bem complexo. Eu posso até olhar diferente as coisas que eu faço hoje. Eu acho que eu conseguiria. Eu tenho condições até de fazer mais por conta do que eu conversei com Poxa, ele que mensagem por linda, 10 Ali. Que minutinhos. bonito, que bonito. Eles bateram um papo aqui, eu fiquei acompanhando É, aqui, tirando umas fotos e tudo mais. Tava bem legal dava para ir a entrevista direto, só eu e ele essa aqui. integração de vocês estava espetacular aqui e eu, com certeza, Ali, você tem toda a razão. Desde o momento que eu tive o prazer, a honra de conhecer o Bruno, a história do Bruno, eu tive esse olhar, né? Esse olhar de exemplo, esse olhar de superação, de motivação, de determinação que ele passa. E no episódio que ele teve aqui, eu falei muito sobre isso, que assim, né? Às vezes a gente olha para um obstáculo na vida e entende esse obstáculo como um leão. E Sim, muitas vezes ele é um gatinho, né? É um obstáculo de nada, mas a gente paralisa frente a ele. O Bruno não, o Bruno enfrenta leões diariamente e ele não se paralisa, sim. né? E ele é só uma criança em evolução e etc. E ele tá aí lutando, evoluindo, ganhando, enfim.
conquistando o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho cada vez mais. Então, muito importante isso que você está falando. Ô, Brunão, deixa eu mudar aqui um pouco o foco, mas mantendo a emoção aqui. Eu queria te perguntar uma coisa. Quem é a principal pessoa que você não esquece em toda essa sua trajetória de sucesso? Minha família e as pessoas que me ajudaram. Fisioterapeutas, meu Hum, mestre é meu treinador de musculação e meu treinador de corrida. certo. Pode falar o nome deles. Você- Tem o mestre, que chama de apelido, que é o Uhum, nome dele, que é outro apelido também que a gente chama, que não lembro o nome verdadeiro. tá. Chama Kiko e tem o André, o treinador. E meu companheiro de corrida, meu padrasto, o Fábio. Ah, que legal. Mas eu acho que tem ainda uma pessoa ainda mais especial que tá sempre com você, tá sempre te motivando, tá sempre te ajudando. Alguém aí, eu vou dar um spoiler, que acho que no segundo domingo de maio aí vai ter uma comemoração. Quem será que é? Minha mãe, E né? sua mãe. Muito bem. Mandar um beijo pra Débora, que tá aqui fora também, o Fábio, que estão aqui fora. A Débora participou do outro episódio. Estiveram também com a gente lá no FAX Experience, estão sempre com o Bruno, né? A mãe tem um papel fundamental na nossa vida, né? Tem muito. Tem. Muito bom, muito bom. E Ali, e você? Você tem alguém assim especial que você gosta de mencionar na sua trajetória? Isso, eu percebo, acaba sendo meio que automático. Eu percebo que cada vez mais eu copio, apesar que eu perdi meu pai, eu era muito novo ainda, estava fazendo 14 anos, mas eu percebo que meu estilo de vida, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu lido com as coisas, eu estou sempre copiando meu pai. Então, indiretamente, eu aprendi muito com ele, é o Uhum, que eu estou levando para o dia a dia. Então, até essa forma de conduzir as coisas, eh, eu olho muito a individualidade a hora de lidar com o problema. Uma vez aprendido aquele problema, eu tento transformar de forma coletiva a solução. Meu pai fazia muito isso. Meu pai se levava um problema para ele e falava, tá, mas você vai fazer o quê? Ele falava no sotaque árabe, ah, mas faz o quê? Ele queria que a gente pensasse uma solução e colocasse em prática. Então eu sempre faço isso. Eu gosto muito da minha mãe também, né? Tenho muitas coisas dela, mas se for para ver as coisas que eu faço hoje, o estilo de vida que eu tinha, a forma de pensar, o estilo de vida que eu tenho, a forma de pensar é sempre copiando meu pai. Então ele foi uma referência muito grande para mim. sensacional, muito bom. E Ali, o que que o esporte te ensinou que a vida não tinha te ensinado ainda? Isso. O esporte, ele mostrou que, primeiramente, por que que eu comecei no esporte? Hum, Porque era uma época que trabalhar demais era bonito, né? A pessoa fala, ah, trabalhei, virei madrugadas, tal, então eu precisava fazer esporte de alguma forma. Porque eu tinha, em pouco tempo, eu tinha perdido dois amigos por questão de falta de cuidados com a saúde. Quando eu comecei a fazer, foi mais por uma questão de saúde. Só que com o tempo eu percebi que é a disciplina que você tem que ter, inicialmente para poder fazer as duas coisas, trabalhar Uhum, e treinar, fora os estudos também. E com o tempo eu percebi que a disciplina que ia dar mais condições para eu ter um desenvolvimento melhor, para eu ter um resultado melhor nos esportes. Então a disciplina era muito importante. E com o tempo eu percebi que na vida você precisa ter disciplina. E a partir do momento que você tem disciplina para fazer as coisas, você não perde seu tempo fazendo coisas totalmente desnecessárias, porque o tempo ele fica muito escasso. Então às vezes eu vejo pessoas que estão fazendo várias outras coisas, em vez de estar fazendo uma coisa que realmente produza. Quando você faz uma coisa que realmente produz dentro de uma disciplina, você tem resultado, seja a médio ou a longo prazo, isso aí faz muito bem. Por outro lado, se você não tem essa disciplina, que é o que o esporte ensina, você não fica bem, começa a afetar várias outras áreas e vai afetar também o seu trabalho, o seu convívio social, oportunidades que podem aparecer para você estar trabalhando em equipe. Então, o esporte ele ajuda muito nisso, a questão da disciplina, foco, determinação, independente do uhum. resultado, porque o resultado vai depender de vários outros fatores. Mas os treinos, eles vão ser organizados de tal forma
para você ter bons resultados. Então, esporte. Excelente, excelente. É o esporte que faz a diferença nas Sim. nossas vidas, né? A gente, depois que começa, não para, né? Não fica sem. Não, a gente se adapta por questão da idade, apesar que eu não sou tão velho assim. Não, claro que A não. gente adapta. E parece muito mais novo do que é. É. A gente adapta o tipo de treino, a frequência com que vai fazer, vai ajustando. Tem muitas coisas que eu estou colocando em prática hoje que eu penso, pô, poderia ter feito há anos atrás, mas Uhum. o aprendizado, ele é constante, né? Então, por outro lado, a gente vê que foi resultado do aprendizado. E com o tempo a gente vai adaptando e consegue ter resultados cada vez melhores Uhum. por conta justamente de estar com a mente aberta e prestando atenção Perfeito, nos sinais do corpo, inclusive. perfeito, importantíssimo. Ô, Brunão, você imagina a sua vida sem o esporte? Não consigo imaginar. Não dá, né? Depois que você coloca o esporte pra dentro, não dá mais pra tirar ele, né? E me conta aqui uma outra coisa. Você sente dores durante as provas? Até sinto, mas por causa da adrenalina, motivação, foco, eu acabo deixando de lado e esqueço que eu tô sentindo dor. Você consegue superar as dores? E são muitas dores, assim? São Depois que acabo, sim. depois que Porque acaba? aí abaixa a adrenalina que tá no nosso corpo. Durante a prova, nem tanto. Nenhuma. Nenhuma. Você tem, mas você não sente. Como se você não passasse por cima da dor mesmo. É. Entendi. Muito bom, muito bom. Aí quando acaba a prova, as dores vêm. Aparece. E aí, como é que você faz? Você deita, você Aí eu descansa? fico um pouco quieto, sentado na Uhum. cadeira e vou tomando umas vitaminas, uns proteicos pra diminuir essa dor e recuperar mais rápido, né? E aí demora quanto tempo, assim, pra você voltar ao normal? 30 minutos, né? 30 minutos Pra só? descansar um Olha pouco e só. depois mais um pouco pra descansar o corpo inteiro. Quanto tempo mais ou menos dura uma prova de handbike? Depende, se é uma prova por cronômetro, aí você tem que fazer o mínimo tempo possível. Uhum. E tem a prova de resistência, você pode fazer a prova o tempo que você quiser. Só tem que completar. Entendi. E mais ou menos quantos quilômetros tem cada prova? De 2 a. De 2 a 8 quilômetros. De 2 a 8? Nossa, 8 quilômetros O é máximo que eu bastante. fiz foi de 8 quilômetros. Foi 4 de ida e 4 de volta. Puxa vida. E a gente tava falando, tem provas que tem subida, tem descida, e aí que o Ali tava colocando muito bem a questão da complexidade, né? Uhum. Como descer com uma handbike. Vocês pode explicar um pouquinho pra gente como é que funciona isso? Tem o freio lá, você Tem o controla. freio, né? Uhum. Na largada, nessa competição que eu tive, a Uhum. largada era subida. Era um falso plano. A largada era assim e você parece que você tá numa reta. Certo. Mas por causa do falso plano, você sente uma dificuldade maior. Depois passava um trecho, começava a ficar leve. Ficava Aí tinha leve? uma curva, Uhum. aí tinha uma outra subidinha. Depois da subida era descidona. Aí nós handbikes, a gente aproveita essa descida, começa a gente embala a handbike. No final, entre o meio e o final, a gente descansa. Começa a Olha chegar só. perto do morro, a gente bota as marchas na leve, aproveitando o embalo, pra gente conseguir, tivesse perto do final, a gente tivesse mais ou menos cansados. Certo. O que que é mais difícil, a subida ou a descida? A subida. A Porque a subida. descida a gente descansa. Mas eu imagino que a descida dá mais medo ou não? Não. Não dá. Mas tem mais risco. Não tem mais risco se você tiver uma curva bem fechada. Você já sofreu algum acidente? Já. Teve uma prova de É. Campo Jordão, ano passado. Hum. Eles botaram uma curva bem fechada e uma descida. Naquela época não tinha um freio tão bom e uma handbike tão boa. Uhum. Minha mão, antigamente, não era tão forte. Aí o que aconteceu? Eu tava na descida, eu tava segurando o freio. Eu não sabia como que apertava direito. Aí eu só tava segurando o freio, apertando com tudo. Chegou uma hora que minha mão parece que tava abrindo devagar, porque eu perdi a força. Puxa vida. E aí Nessa caiu. parte que perdi a força, meu tio e eu, ele tava andando de bike, a gente tinha amarrado uma corda elástica. Essa corda, ela dobrou, e que ela dobrou, eu tava tão embalado na descida que tirou uma curva. Eu fiz a curva, a handbike eu não conseguia frear. Eu acabei puxando, quase que eu puxei meu tio e quase acabou ele Nossa. caindo em cima de mim. E com isso, por causa da curva,
Quando você faz uma curva na bike, né? Você tende a inclinar pro lado ao contrário. Do lado de dentro da curva, né? A handbike não. Se a gente tem que, junto com a mão, a gente tem que inclinar o corpo pro lado de dentro da curva, senão a bicicleta capotou pro outro lado. Eu não sabia dessa estratégia. E acabei capotando com a handbike na linha do trem. Nossa. E você falou da handbike cair em cima de você. O pessoal que não conhece, quanto pesa uma handbike, mais ou menos? Porque tem várias handbikes. Tem de ferro, que é a minha, de Uhum. alumínio e de fibra de carbono, que pesa entre 5 a 7 quilos. A sua de ferro? A minha de ferro. Deve pesar uns de 15 a 30. Ah, de 15 a 30 de ferro. A de 7 a 10 são as mais leves, de fibra ou de De fibra de alumínio. carbono, a de alumínio deve ser uns de 10 a 15. Legal, então ela faz um bom estrago se cair em cima de você, né? Tem que tomar cuidado mesmo. Mas já que eu tava preso no cinto, Hum, a roda da bicicleta acabou protegendo, porque ela caiu, mas não rolou. Ela tombou e parou. Só foi entendi. arrastada. Entendi. Que bom que você tá bem, né? Tava com Continua aí proteção. melhor ainda e ganhando as suas provas. Muito bom, Brunão. Deixa eu voltar aqui pro Ali. Agora pedir pro Ali, até para quem não assistiu o episódio 16 que nós fizemos aqui junto com a Estela Jordi, a jornalista, aproveitar para mandar um beijo para ela, que deve estar nos assistindo também. Você contou essa história fantástica da maratona. Foi no Rio de Janeiro? Isso, foi no Rio de Janeiro. Conta, eu não Que eu, não vou dar que eu, spoiler aqui, mas que eu manda bala. incorporei o auditor. Então, como é que funciona? A Maratona do Rio de Janeiro, inclusive, já está meio que padrão agora, para ficar justo, existe premiação por faixa etária, né? Então, Uhum, não necessariamente os X primeiros que vão subir no pódio e uhum. vão ganhar prêmio. Então, na época, eu estava na faixa etária de 40 a 44 anos. Então, tem uma premiação especial para os 3 primeiros que chegassem na faixa de 40 a 44 anos. Daí eu fiz essa maratona do Rio, eu corri bem, eu estava muito bem treinado, eu consegui fazer 2 horas e 59 minutos, que é um tempo bom. A gente fala na maratona, a gente fala que é uma parede. Tem o sub 3, que fez 2 horas e 59 e 59, e quem fez um segundo a mais é 3, é o resto, né? Uhum. É uma forma de dizer que o cara é bom. Esse um segundo faz toda a diferença. Eu consegui fazer um tempo bom, e eu tinha consciência que minha classificação era boa, porque quando eu cheguei, tinham poucas pessoas da categoria maratona chegando. Então, uma coisa é chegar um bolo de atletas, outra coisa é vir alguns eventuais. Então, você vê que o próximo da frente estava muito na frente, o próximo de trás estava muito para trás. Então, realmente estava boa a classificação. Quando saiu o resultado, se eu não me engano, eu estava, sei lá, em 8º lugar da minha categoria, 40 e 44. Eu falei, não, não é possível, não tinha tanta gente assim na minha frente. Até porque tem os cotovelos no meio da prova, tem o vai e volta. Então, quando Uhum. tá o pessoal que está voltando, você está indo, você faz uma contagem. Embora tá correndo, você conta quantos tem na sua frente. Eu falei, não, não tinha tantos assim. Daí que eu fiz? Eu incorporei, que eu trabalho com auditoria também, eu incorporei o espírito do auditor. Muito bom. Daí eu peguei o vídeo que fica disponível no site, o vídeo da chegada, o vídeo da prova fica disponível lá, e eu fiquei assistindo desde o começo até o tempo, o meu horário, para ver as pessoas que chegaram antes de mim. E daí eu via pelo número do peito, eu buscava via a categoria da pessoa. Se era da minha categoria, eu comecei a marcar aqueles que eram da minha categoria. E o primeiro que eu vi que chegou, ele não tinha o perfil de corredor. Isso quer dizer, não é nenhuma discriminação, nada, mas não tinha como aquela pessoa ter feito a maratona abaixo de 3 horas. Daí eu entrei no perfil Facebook dela, pesquisei e vi que a pessoa caminhou a prova inteira. Mandei o e-mail, montei o dossiê, mandei o e-mail para a organização desclassificar esse cara, né? Uhum. Daí eu falei, bom, se funcionou com um, funcionou com outro. Eu comecei a pesquisar todos que chegaram na minha frente e mandar a informação para a prova. Tinha um que ao mesmo número de peito estava compartilhado com várias pessoas, então eles Uhum. correram partes, né? Um correu, sei lá, 5 quilômetros, outro correu 10, outro 20, e por aí fechou o tempo abaixo de 3, aí ficou fácil. Teve outro que provavelmente ele deu o número de peito dele para outra pessoa, porque ele estava nas fotos da prova, ele estava com o número de peito dele, só que ele está o tempo todo caminhando, você não vê ele correndo. Então eu fui montando esses dossiês atleta por atleta, mandei para organização,
até que o resultado final, desclassificando todos eles, eu fiquei em primeiro na minha categoria. Então, Incrível. misturou a questão do auditor e É. mais a questão do atleta, que eu tinha treinado bastante, e por aí eu acabei ficando com o troféu de primeiro colocado na categoria 44. 40, Sensacional. 44. Essa história é maravilhosa, Brunão. Mas esses competidores, eles usaram tipo uma trapaça? Como, é uma espécie, não, às vezes não necessariamente é uma trapaça. O que acontece? Quem é do meio do esporte, quem já faz, já sabe o que é coerente ou não. Quem não é, às vezes não vê maldade em pegar o número de peito dele e entregar para uma pessoa mais jovem. Ele não vê maldade. No dia da prova ele não pode ir, por algum motivo. Ele entrega o número de peito para outra pessoa correr, fazer a vez dele, e é uma pessoa mais jovem, ele vai correr melhor que a pessoa de mais idade. Daí vai acabar recebendo o prêmio. Então não necessariamente fez para trapacear, tem para trapacear também, mas às vezes não. Uhum. Então, só que como tem o vídeo, cabe aos atletas, tem essa possibilidade de conferir. Como a premiação não é na hora, demora mais ou menos uns 2 meses, você pode entrar lá e fazer a conferência e pedir para corrigir. Foi o que aconteceu, eles corrigiram direitinho. Agora, tem situações que o pessoal faz de malandragem mesmo. Para participar de algumas provas, você tem que comprovar tempo para sair mais na frente, para largar na frente. Então, para comprovar tempo, o camarada, em vez dele correr, ele passa o número de peito para outra pessoa fazer a vez dele, já com a intenção de ter um bom resultado. Daí, o que vai acontecer? O resultado que vai estar oficial, que não é dele, vai servir para ele escrever numa prova e sair na frente de uma prova que ele não tem condição de fazer. Puxa vida, sempre É, dando um é. jeitinho, né, Brunão? Isso não é certo, né? Bom, não. Mas assim, eu acho essa história sensacional. Primeiro porque mistura, né, as duas atividades do Ali, a auditoria e a maratona. É incrível porque você conseguiu reverter um resultado, né? Não foi só com uma pessoa ali na sua frente. Você falou, eram 7 pelo menos, né? Sim. Você conseguiu reverter com o 7. E aí eu fico imaginando, assim, quantos e quantas maratonas ou outras atividades que a gente tem por aí que não possam acontecer coisas similares, né? E o quão importante são as pessoas que têm esse skill, essa capacidade de auditar as coisas, de encontrar os problemas, né? Muitas vezes que as outras pessoas não veem. Então, fica aqui a dica para as confederações, associações de maratona e de outros esportes, contratem auditores, né, para olhar se está tudo certo, para ver se ninguém está passando na frente de ninguém, ninguém está entregando número de peito, né, para uma pessoa mais jovem, como você explicou aqui para o Bruno. E olha, mudando um pouquinho aqui de assunto, eu sei que para o Bruno a batalha, né, não vou nem fazer essa pergunta para você porque eu sei que a sua maior batalha não é a mente, é o corpo. Na verdade, a sua maior força é a mente. Né? Você supera teus obstáculos porque você tem uma grande capacidade de realização na sua mente. Por isso que até que eu te fiz aquela pergunta, o que você pensa antes da prova e tudo mais. Mas eu queria fazer essa pergunta pro Ali. Onde é a maior batalha? É no corpo ou na mente? A maior batalha é na mente, porque a mente é que vai coordenar tudo, né? Uhum, Então tem várias situações que eu percebi que eu tive que me adaptar. Então, por questões que nem eu tive o problema do meu braço, eu quebrei o cotovelo perto, uhum. quebrei o osso perto, não foi correndo, foi caminhando, sofri uma queda, quebrei. Eu tive que ficar mais ou menos uns 2 meses sem poder fazer academia. Então eu tive que me adaptar, eu passei a me dedicar mais com o trabalho, eu passei a aprender a trabalhar com a mão esquerda. Hoje eu trabalho também com a mão direita, mas a mão direita é como se fosse uma esquerda que aprende a trabalhar como direita. Então eu tenho limitação de movimentos, Mas né? você tem a mesma eficiência hoje? Tenho a mesma eficiência, tenho algumas limitações para fazer se girar o Uhum. braço para esticar e tal. Então eu percebi que o corpo ele não vai mudar, ele vai ficar sempre assim. Só que a mente, a adaptação da mente, eu já sei quais exercícios que eu posso fazer, eu já sei quais a forma como eu tenho que fazer algumas atividades, eu sei que realmente algumas coisas não vai dar para fazer. Então, a mente, você preparar a mente para lidar com essas situações, você consegue ir muito mais além, né? Então não é que a minha situação não é problemática, eu fico até contente quando as pessoas nem percebem. No começo elas percebiam que eu tinha dificuldade para cumprimentar. Eu ia cumprimentar alguém, eu tinha que antes ficar exercitando a mão para dar uma disfarçada Sério? e dava uma roubadinha. E com o tempo eu percebi daí com o tempo eu percebi que não, as pessoas até não percebem, mas isso porque você ajusta a mente. Eu estou dando um exemplo. Então eu tive Aham. contusões, teve outras coisas. Em relação à situação do Bruno, para mim é uma situação muito mais tranquila, não tem nem como comparar. Para mim,
até porque a corrida não machuquei a perna, eu continuo correndo da mesma forma, mas muitas coisas você vai adaptar, seja por questão da idade, seja por questão de algum machucado, seja por questão do momento. Então, hoje eu percebi que você manter a cabeça sempre ocupada com coisas úteis, isso aí vai fazer sempre a diferença. O corpo nada mais é do que o reflexo daquilo que você pensa. Então eu vejo assim, uma pessoa, você olhando para ela, você vê que pela fisionomia você sabe se é uma pessoa feliz, se é uma Uhum. pessoa triste, se é uma pessoa reclamando por quê? Porque a mente dela faz isso, faz com que o perfil dela, a aparência, a fisionomia, o estilo dela pareça uma pessoa melhor. Então os desafios eles vão ser enfrentados de forma mais ou menos imperativa em função da forma como você pensa. O cérebro é o que manda. Não adiantaria, na ocasião que eu estava fazendo a fisioterapia do braço, que foi mais grave que eu tive, eu percebia pessoas que estavam lá há bastante tempo, mas o único foco era tentar ganhar movimento. Em nenhum momento você via uma conversa no sentido de adaptar para aquela nova realidade. Era muito mais, não, tem que ganhar movimento. Se eu não ganhar, eu vou parar completamente. E via pessoas na ocasião chegar a falar, por que você não se aposenta? Tem como dar invalidez a alguma coisa, mas eu não queria fazer dessa forma. Então, você ajustar a tua mente, você se adaptar, fazer isso na mente, Uhum. o resto vai ser consequência. Por mais que você trabalhe seu corpo, por mais que você treina, vai chegar uma hora que seu corpo vai modificar. Por questão de idade, por questão de uma contusão, por questão é o momento, alguma coisa, e a mente não. A mente ela está sempre aprimorando, independente da idade, sua mente está sempre evoluindo. Sensacional. Um corpo bem preparado, um condicionamento físico bem feito, sem a mentalidade, não vai muito longe, né, Ali? Não, não vai muito longe. E tem a outra situação também. O fato de você estar com a mente bem preparada, um desafio, uma competição, pode acontecer algum imprevisto. Já aconteceu, por exemplo, estar super preparado e no quilômetro 20 Uhum. e pouco da maratona, que eu estava correndo super bem, a hora que eu encostei para pegar água, o atleta que vinha atrás não foi de maldade. Ele deu um totozinho na Hum, minha panturrilha e eu travei. puxa vida. Eu ia fazer uma prova internacional abaixo de 3 horas. Daí eu tive que caminhar na prova. É muito difícil para você ter preparado um investimento de tempo e você viajou e toda aquela expectativa. Eu falei, Uhum. é só correr, não tem o que dar errado. Então, a sua mente vai fazer com que você não veja aquilo como uma derrota. Vai falar, bom, aconteceu, fazer o quê? Daí, tanto é que no ano seguinte eu voltei para a Europa para fazer 2 provas seguidas. Roterdã e Paris fiz as duas com tempo bom, abaixo de 3 horas Muito de bom, semana seguida. parabéns. Então, a mente preparada, ela vai ajudar não só na preparação, não só na competição. Caso você tenha algum desvio de percurso, a mente vai fazer com que você se ajuste para você não ter nenhum problema maior por conta disso. Muito bom. Olha só, Brunão, eu jamais poderia imaginar que numa maratona teria uma contusão oriunda de um encontro entre atletas, né? Geralmente é uma contusão muscular, ali uma pisada em falso, né? Mas que país que foi essa prova, Ali? Foi em Berlim, foi Foi em na Berlim, na Alemanha. Alemanha. Isso, foi na Legal. Alemanha. A maratona, pelo menos para mim, cobra muito a panturrilha. Então, o que que acontece? A maratona é uma prova que você só vai correr os 42 realmente na prova. Meia Uhum, distância, você treina 21 quilômetros. Maratona não. Maratona você vai treinar no máximo. Os seus longos vai ser 30, 32, 34. Você vai correr a distância de 42 no dia da prova. Então, tudo é surpresa. E eu sinto muito na panturrilha. Então, a panturrilha fica muito tensa quando passa uhum. de certa distância. E quando você está fazendo certa força por muito tempo. Então, a mínima encostadinha que deu lá foi o tanto para dar a contusão. Não foi exatamente uma contusão, foi uma câimbra muito forte e você fica travado, você não consegue caminhar direito. Então, no meio da prova acontecer isso é muito ruim. E você É, chegou a conversar com o atleta que esbarrou em você? não, ele Não? pediu desculpa, tudo, ele não E fez por continuou mal, eu correndo? percebi que não fez, ele não fez de Uhum. maldade. É muita gente correndo lá. Então, eu acho que talvez a distração é muito mais minha, no sentido de que eu estava olhando só para frente, eu não pensei que poderia vir até atrás para pegar água. No que eu encostei para pegar água, eu fiz o tipo você virar o carro sem dar seta. Então, de repente, até eu que provoquei a situação. Entendi, entendi. Poxa vida. Brunão, ainda nesse campo da mente, quando você tá lá numa prova,
Tem momentos da prova que são momentos mais difíceis, assim, que você se sente mais cansado e que pode passar um pensamento assim, nossa, vou desistir, não vou conseguir, tá muito difícil hoje, ou essa prova aqui tá muito longa. Chega a passar essas coisas na sua cabeça? Até cheiras mais ou menos na subida ou no, quase, pertinho da largada. Hum, Parece que eu não vou conseguir, mas aí eu tiro esse pensamento ruim e penso em coisas boas. Pra tentar pensar que eu vou só mais um pouco pra chegar. Aí depois que eu passo a largada, eu dou uma relaxada. depois que larga, que começa a escorrer o suor, aí você fica mais tranquilo. Mas tem esses momentos em que você tem, que a gente diz assim, um pouco mais sofrido, porque a mente tenta pregar uma peça na gente. Nossa, falta muito ainda. Nossa, hoje tá muito sol. Hoje eu não vou conseguir. Hoje minha perna tá doendo. Tem isso. Mas aí você afasta esses pensamentos. Eu afasto completamente os pensamentos. Muito bom. E foco só no objetivo final, que é chegar à largada. Sensacional. Parabéns, viu? E, Brunão, qual que é a sua prova mais inesquecível? Teve a prova que eu me tornei campeão Paulista? paulista e tem a minha primeira prova, que foi em Moreno, que é a minha cidade. Foi a primeira prova lá em Lorena. Faz quanto tempo já essa primeira prova? Você lembra quando foi? Há um ano, Um dois ano. anos. Muito bem, muito bem. E se você tivesse, se você voltasse nessa primeira prova lá em Lorena, o que que você faria diferente hoje? Eu acho nada. Nada? Você faria ela exatamente do mesmo jeito que você fez. Muito legal. Ali, qual que é a sua prova mais inesquecível? Você Ó, deve ter muitas, né? tem muitas. O, tem uma que não foi o melhor resultado, mas em Uhum, termos de aprendizado. Então tem uma maratona, maratona de revezamento Bertioga-Maresias. Eu acho que essa distância, acho que modificou um pouco isso aí. Então a gente estava são 3 pessoas, né? Na época a gente saiu de Maresias e tinha que ir até Bertioga. Então são 3 pessoas, já é montada uma estratégia, tem 8 pontos. Você monta a estratégia da prova, tem 8 pontos para trocar a pessoa. Então a regra é, cada um da equipe tem que correr pelo menos uma perna, né? Dos 8 lugares de troca. Então a gente tinha montado uma estratégia que eu faria 3 passagens. Eu passaria por 3 pontos sem fazer a troca. Daí por último eu passaria. A última perna seria feita por outro corredor que é bem mais veloz. uhum, E a logística é extremamente complexa. A gente viajou para Bertioga na madrugada anterior, estava com poucas horas de sono, né? Obviamente teve toda a preparação para isso também. E no dia da prova estava dando tudo certo, até certo ponto. O que aconteceu? Eu fiz as 3 pernas, porque você calcula, por conta da distância do terreno que você vai fazer, você calcula para não economizar, para chegar no último ponto de troca meu, que eu passaria por último atleta, eu estaria praticamente no volume morto. Não tinha mais, não pode economizar, tinha que uhum. correr muito, né? E a gente estava na frente, estava ganhando a prova. E o que aconteceu, por algum erro de sinalização, a pessoa que pegaria a troca comigo para fazer a última perna não estava lá, eles estavam em outro lugar que não era o local da troca. E eu já estava no volume morto, eu cheguei, ainda faltava uns 11 quilômetros para finalizar a prova, inclusive com trecho na areia. Uhum, E quando eu cheguei e não vi ninguém da equipe, eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer? Se eu parar aqui, a equipe perde, que eu não sabia o que estava acontecendo. Você não pode se comunicar, você uhum, não tem uma sinalização em tempo real. Daí eu optei por continuar. E foi muito difícil continuar porque eu não tinha mais suplemento, eu não tinha mais água, eu não tinha mais energia, não tinha mais fôlego. Então, o meu ritmo, que até então, sei lá, estava 4,30, 4,20 por quilômetro, foi para 7. Eu passei a caminhar e quando olha no mapa, porque o relógio ele vai mostrando o caminho que você fez, eu vi que eu estava andando em zigue-zague na areia. Então, mesmo assim, a gente conseguiu, por conta de ter aberto uma distância grande, a gente ficou em segundo lugar, mesmo assim ganhou o troféu. E a posição que a gente perdeu foi para uma outra equipe que são amigos nossos também. Então, ficou tudo em casa. Eu mostrei que eu conseguia fazer, mesmo super cansado, eu fui até o final, eu não uhum. parei. Eu cheguei, teve socorro médico, teve hidratação, aquelas coisas tudo. A gente acabou Certo. indo para o pódio. E eu tive a honra de fechar
a vez, né? Porque quando você chega, todo mundo comemora, embora eu não tenha visto comemoração nenhuma, porque eu apaguei. Nossa, Assim que eu voltei ao normal, eu fiquei felizão de saber que a incrível. primeira equipe eram amigos nossos, eu consegui fechar a prova também sem perder posição para uma outra equipe. Não que era inimigo, mas a terceira equipe não era tão próxima a nós. Aham. Então essa prova é que marcou bastante. Até hoje o pessoal faz brincadeira porque foi quando eu virei ultramaratonista. Você correu mais de 42 quilômetros, você é ultra, né? E Sensacional. Parabéns, naquele parabéns. dia eu corri 45. 45 km. Bom, você falou em honra aqui, eu vou precisar fazer uma pausa, porque com muita honra quero receber aqui minha amiga, ela que é rainha dos palcos de stand-up comedy. Seja bem-vinda ao Podfacts, Cris Paiva. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo ótimo. Que Acabei de maravilha. correr 45 agora, Parabéns! mas de carro, tentando ganhar bem. minutos a cada. Tá bem condicionada. O carro tá, o carro tá. Bom, Bruno Rodrigues você conheceu no Sim. Facts 3, a gente está recebendo aqui ele pela segunda vez, né? E a gente fez um encontro de campeões, o Ali, acho que você não conhecia Não, ainda, não. teve aqui no episódio 16, o Ali ele é auditor, é especialista em tecnologia da informação, maratonista internacional, então a gente fez um encontro de campeões aqui hoje. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente tá falando muito sobre a importância da mentalidade no esporte, né? Porque a gente tem o exemplo aqui do Bruno, né? Que tem muitas dificuldades físicas, muitos desafios físicos, mas tem a mentalidade muito forte, o que proporciona a ele hoje ser o campeão paulista infanto-juvenil de handbike. Então a gente tá nessa toada aqui para Sim. você já se enturmar, já se Claro. integrar aqui com a gente. Isso é muito legal porque fala muito sobre a constância, né? De começar. Tem uma senhorinha que eu sigo no Instagram que todo dia ela começa. Uma senhorinha mesmo. Ela fala assim: bom dia, estou aqui completando minha meta de 1.345 dias. Já viu essa senhorinha? Sim, É uma sim. fofa. E eu fico pensando assim, cara, eu não sei com quantos ela começou correndo. Eu não sei se no primeiro dia ela conseguiu correr 2 metros, 5 metros, a gente não sabe. Mas o fato dela estar lá todo dia, essa constância, né? Essa força de vontade, mais do que qualquer coisa, vai fazendo o corpo também se ajustar, né? Sim, sim, acaba fazendo parte. O Bruno, ele pode até complementar. O que acontece? Chega uma hora que, no primeiro momento, talvez você queira treinar para você ter bom resultado, mas chega um momento que você treina independente, você não está nem preocupado com o resultado, você está preocupado, você tem necessidade de treinar para se sentir bem, não é isso, Bruno? Então, você acaba fazendo parte. Se você não treina, você não está bem, você não consegue dormir bem, você não consegue trabalhar bem, então acaba fazendo parte. É uma cobrança que vem de dentro para fora. A gente treina não para mostrar para as pessoas que treinou, não para ficar com um corpo diferente, não necessariamente para fazer uma social. A gente treina porque acaba. Da mesma forma que a gente toma banho, escova os dentes, se alimenta, a gente quer treinar também, acaba fazendo parte. É o que você falou lá fora, né? Você não vai pra academia pra tirar foto, você vai, treina e isso. depois você tira foto. Depois eu faço a foto, não é que eu vou lá para fazer a selfie. Então, a gente, porque tem uma teoria que fala, cada postagem que você faz, você incentiva outras pessoas a treinarem também. Sim. Então, eu sim. acabo fazendo. Na realidade, eu vou para academia para treinar. Se eu ficar 2 horas, é mais ou menos a média, é 2 horas treinando mesmo. Até evito em horário que está mais cheio, porque daí não rende o treino. Sim. Se eu vou fazer uma rodagem, sei lá, vou rodar. Hoje de manhã eu fiz meus 8 quilômetros. Eu vou lá para correr 8 quilômetros mesmo. Eu não vou lá só para tirar foto, para fazer um treino mais ou menos. Mas a corrida é muito democrática, cada um tem sua pegada. Tem gente que faz uma distância menor. No caso do Bruno, eu entendo assim, ó. Porque o Thiago falou que eu sou um campeão e tal. Proporcionalmente, o Bruno é muito mais campeão que eu, porque ele tem muito mais força de vontade para fazer as coisas. Se eu tivesse o nível de força de vontade, eu estaria correndo muito mais, né? Então, na realidade, eu aprendo muito mais com ele, da mesma forma que eu incentivo outras pessoas. Aprendemos, né? Todos nós. É uma visão diferente. Então, até então, antes de conhecer o Bruno, eu via a modalidade dele, handbike, nas provas, e a gente aplaude tudo, mas eu não tinha a noção da complexidade, da dificuldade,
da logística que está envolvida para ele fazer a atividade dele. Verdade. Sim. Verdade, muito bem colocado. Ô Ali, o pessoal gosta muito de você, do episódio 16, todo mundo fala muito disso, dessa questão de motivação, de como você lida com os desafios também. Eu queria que você colocasse um pouquinho, depois eu vou te fazer essa pergunta também, hein, Brunão. Como você lida com as frustrações? Por exemplo, fui lá para uma prova que a minha expectativa era fazer um determinado tempo, não consegui, ou a minha expectativa era chegar em determinada posição e não consegui. Como é que você lida com isso? Você se abate? Não. Aquela questão, a mente é a que manda. Então, eu estaria abatido se eu percebesse que o pré da prova eu não fiz corretamente. O pré que eu digo é toda a preparação. Então, se a gente está falando de uma maratona, são no mínimo 6 meses de preparação. Então, isso não saindo do zero. Se você está vindo de uma contusão, se você nunca correu, vai precisar de mais tempo. Então, em condições, entre aspas, normais, 6 meses. Então, se você seguiu todo aquele roteiro, você se dedicou, você abriu mão de muita coisa para se preparar para a prova, mas no dia da prova aconteceu alguma coisa, infelizmente não deu certo, não foi a hora. Então, se você, até porque você se abater, você ficar triste, você deixar de seguir sua vida, isso aí não vai te agregar em nada, não vai fazer com que você melhore. Então, se aproveitar aquilo como então vou ajustar alguma coisa. O que é que eu posso Aprendizado. ajustar? Isso. O que é que eu posso ajustar? Então, o exemplo que eu dei de Berlim, que eu Uhum. tomei o totozinho na perna, eu já sei a hora de. Daí, quando eu fui fazer Paris, que foi no ano seguinte, então eu sabia, ó, se eu encostar para pegar água, porque tem maratonas que tá espaçado, você tá correndo no teu ritmo, tem poucas pessoas correndo com você. No caso, Paris, por exemplo, eram muitas pessoas correndo junto. Então eu sabia, eu falei, se eu encostar para pegar água, de repente alguém vem, pumba, pega na minha perna. Vai machucar minha perna. Então, quando eu passava posto de abastecimento, sim, posto não, eu pegava logo a garrafinha d'água e levava a garrafinha comigo, para não ter que ficar Muito parando em bom. vários postos. A Cris perdeu essa, porque senão ela ia ficar doida, que ela ia xingar o outro corredor. Não, com certeza. Você começou a falar, já tô com raiva aqui já. Então a gente adapta, né, para fazer, para ter um bom resultado. E quando você olha para trás, você fala, bom, realmente aquilo lá tinha um motivo de ser. Então, um exemplo. Tem 2 semanas, o meu Garmin de estimação, que é o relógio que a gente usa para corrida, ele quebrou a pulseira. O relógio está inteiro, mas quebrou a pulseira. Eu fiquei muito triste, tive que ir atrás de outro e tal. Daí eu comprei o mais tecnológico e percebi que ele faz várias medições. Inclusive, uma das medições que eu fiz por conta dos treinos recentes, que a minha biomecânica da corrida está equivocada, está errada. Então, eu estou sujeito a ter uma contusão e o meu rendimento ele pode ser melhorado se eu ajustar isso. Então, o fato de eu ter ficado triste por conta do Garmin que quebrou, não deu resultado, mas o fato de eu ter comprado um Garmin novo foi resultado do Garmin ter quebrado. Eu estou com o novo, que ele fez mais medições, isso aí vai melhorar. Te deu uma dica aí de melhora. Isso, daí eu já fiz uma missão de coisa. Eu peguei as telas dele, joguei no chat GPT, ele já deu inclusive as dicas, o que eu posso fazer para melhorar. Daí hoje, no treino de 8 km, eu já tentei ajustar a mecânica de corrida e percebi que realmente dá resultado. Então, tudo que a gente passa tem um lado bom e tem um lado ruim. Se você pegar o lado bom e usar aquilo de forma positiva, você vai ter resultados em cima disso. Muito, muito legal. bom. Uma vez eu tava conversando com o Carioca, e o Carioca, ele era nadador antes, né? E ele contou que uma vez, ele fazia tempos muito bons no treino, e quando chegava na hora da competição, diminuía. O tempo que ele tinha feito, ele não conseguia fazer. E aí, toda vez isso, aí uma vez ele foi, tava conversando com o técnico, né? Aí o técnico dele falou assim, você fica olhando pro lado pra ver os outros nadadores, né? Pra tentar. Ele falou, fica, eu quero ver se tem gente pra trás, pra frente. Então ele falou, pare de olhar esse micro milésimo de segundo que você tá virando. Você tá deixando de dar o seu melhor no seu nadar, né? E é por isso que você não tá conseguindo ao mesmo tempo. E aí ele falou, olha, quando você pular na piscina, finge que é treino, não olha pra ninguém, se tem gente pra trás, pra frente, não interessa, só vai. E aí ele voltou a fazer os tempos do treino. Sim. Que meio você distrai, né? Em vez Sim. de focar no nado, onde você vai fazer o movimento, você distrai olhando pra trás. Exatamente. E eu achei interessantíssimo, porque isso muitas vezes é sobre a vida da gente também, né? Quando você fica prestando atenção no que o outro tá fazendo, você faz exatamente. menos o seu. Eu, de vez em quando, eu faço isso na escola. É mesmo, Bruno? Porque Conta pra gente. Quando a gente tá fazendo uma atividade, a gente tenta prestar atenção. Uhum. Mas tem vezes que meus amigos, minha sala é muito barulhenta.
Eu tenho vezes que eu acabo distraindo olhando pra trás e perdo o tempo, em vez de focar naquela Sim, atividade. sim. Mas você já identificou isso, já tá corrigindo esse comportamento. Corrigindo. Tem Legal. vezes que eu converso sobre a atividade, não sobre outros assuntos com os Ah, amigos. excelente, excelente. Agora deixa eu te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Ali, apesar que assim, olhando a tua carreira, teu histórico aí no handbike, você não tem muito motivo para se frustrar. Mas imagino que em algum momento, algum treino, alguma coisa, você imaginou que ia fazer determinada coisa e não conseguiu fazer do jeito que você queria. Aí você fica triste, como é que você lida com isso? Eu tento, tipo, imaginar que no próximo treino, eu tento fazer melhor e me esforçar melhor pra não fazer aquele erro de novo. Muito bom, muito bom. Sensacional, vocês dois são demais. Eu aprendo demais com os dois aqui sempre. E aí, Cris, queria perguntar pra você também, né? Exercício, é isso? Não, não exatamente. Porque eu não tenho essa informação de que você corre maratonas, né? Só na vida. Mas eu corri. É. Na época da escola, né? Que tinha o time de não sei o quê, o time de não sei o Hum. quê. Eu era do time do atletismo. Eu gostava mais, Uhum. né? Eu tô falando, né? Tô falando uns 35 anos atrás. É, mas eu gostava muito. Eu fiquei muito triste porque eu machuquei o joelho. Meu joelho, a rótula dele fixou fora do lugar quando eu machuquei e tal. Nunca mais corri como eu corria. Mas eu adoro e acho incrível. Era Uhum. disso que você ia perguntar? Se eu já tinha Não, não feito? era disso, não. Então vai. Então vai. Não, mas vai. legal, foi excelente sua colocação. Mas vai, o que você Não, queria... eu ia te perguntar como é que você lida com a frustração na carreira artística. Ah, Porque sim, nem tudo dá certo, nem sim, tudo é da forma que a gente espera, né? é. Às vezes acontece, sei lá, um show que a gente divulgou, no Uhum. dia choveu. Aí a pessoa não foi, Sim, né? sim. Sei lá, aquela plateia não tava no clima Uhum. do isso aqui, e o show não é tão bom quanto a gente espera. Mas eu acho que o que o Bruno falou é muito, muito real, assim. É tratar o dia pelo dia. Uhum. Foi esse dia, né? Tem muita coisa que aconteceu antes, tem muita coisa que vai acontecer depois. Você não é aquele momento da sua vida. Você é muito mais do que aquele momento da sua vida. Então, ter dado errado um dia, né? Eu tava vindo pra cá, tava nervosa, falando com a minha filha, não acredito, não acredito, não acredito. Só que ela falou, mãe, tem 20 anos que você não perde no trabalho, como é que você... Uma hora vai acontecer, uma hora vai dar um erro, uma hora vai, né? Então, é tratar o momento pelo momento. O que que é o momento? É isso aqui. Não deu certo isso aqui. O que que eu faço? Agora eu corrijo isso aqui. O que que eu posso fazer? Vamos resolver, vamos, né? Mas é tratar o momento pelo momento e não se tornar aquele momento. Eu não Sim. sou esse momento, né? Então, se de repente uma corrida que não deu, naquele dia não deu, eu não sou esse dia. Eu sou muitos anos antes, muitos anos depois, né? Então, acho que é essa. E vale para todo mundo em todas, né? Porque tem dia Sim, que o todas vendedor as não vai áreas. vender tanto, Exatamente. né? Tem dia que o arquiteto não vai ter o projeto aprovado, tem Uhum. dia que, né? Todo mundo vai ter o seu dia na sua profissão. Então, assim, você não é aquele momento. Acho que É essa isso é aí. a dica que vale para todo mundo. É isso aí, com certeza. Tem dia que a gente também tá mais cansado. E tem dia que a gente tá mais ativo também. É. Verdade, E a Bruno. cabeça também, né? Tem dia que, sei lá, você tá preocupado, no meio da prova, você fala, meu Deus do céu, minha prova de geografia. Não era pra você pensar naquilo na hora, mas a cabeça trabalha sozinha. A cabeça trabalha sozinha. Aí no meio, meu término, meu aluguel, que, putz, era pra ter pago ontem, hoje já tem juros. E a cabeça da gente vai pra onde a gente não, né, a gente não manda. Então aí você puxa já e fala, opa, peraí, volta pra cá, foca aqui, depois a gente cuida do Os resto. famosos e inconvenientes pensamentos intrusivos nos acompanham, Nossa, infelizmente. total, né? total. Você viu a mulher que subiu com o carro no negócio do guincho lá Não no meio vi. da. Você viu esse vídeo? Vi. Ela viu o carro parado, só falou, vou. E o pensamento intrusivo venceu, às vezes ele vence. É isso aí. Ô, Ali, me conta uma coisa. Qual foi o maior limite que você já venceu? O maior limite, eu acho que foi justamente as vésperas dessas duas maratonas, quando eu viajei para a Europa, Uhum. que eu me inscrevi logo em duas, né? Falei, vou aproveitar a viagem. De uma pra- vez, as duas. É, Uhum. até por conta porque daí vem uma pressão psicológica. A prova anterior é que tinha dado ruim, a Uhum. da Alemanha, em Berlim. Então veio uma cobrança. Da mesma forma, não pode ter um pensamento negativo, mas até então eu lembro do Ayrton Senna uma vez explicando Uhum. que quando ele bate o carro, ele tem que na mesma hora pegar o outro carro e ir para a pista, porque isso aí vai fazer com que ele não fique com medo. Se ele bate o carro e deixa para voltar para as pistas depois de 2 ou 3 dias, ele vai estar com medo. Então já tinha passado um tempo bom que eu tinha acontecido. Isso aí, acho que foi em outubro que tinha acontecido a de Berlim. E estava na minha cabeça. Falei, putz, vai dar errado de novo. E essas duas provas logo em seguida.
Então eu fui muito no limite emocional, né? E essa prova de longa distância, como eu expliquei, você não treina os 42 quilômetros, você só vai saber o que vai dar mesmo no dia da prova. Você vai treinar no máximo 32, 34 quilômetros já no final, na Você não reta. consegue replicar exatamente o que você vai fazer no dia. Sim, não consegue. Então, isso aí, embora eu tentava dar uma conotação que estava tudo bem, eu estava muito no limite emocional. E foi uma época também que eu estava com muitas questões para resolver, questões pessoais, questões profissionais. Pois é, isso influencia muito, né? Exatamente. Então, você tem que. É muito difícil de lidar com essa situação. Então, não é nem o limite físico, porque o limite físico depois você Uhum. descansa e dá um jeito, mas o limite emocional é bastante complicado. Então, foi uma situação muito difícil. Mas daí, quando passou essas coisas, eu tava sozinho lá, não tinha ninguém perto, mas eu fiquei mal emocionado. Eu não sou chorão, né? Não é, Ali? Não, não sou, mas daí eu chorei lá sozinho, chorei, fiquei super contente e tal, Que ainda mais legal. 2 provas na sequência. Então foi um limite que eu lembro, sim, foi uma Aham. situação bem complexa, não só por causa das competições, mas várias outras coisas que Tem estavam passando. que treinar o corpo e treinar a mente também, Treinar o né? corpo e treinar a mente. É. E não tem um plano B, falar, não, se não conseguisse, se eu não conseguisse, eu sabia que ia ser bem mais difícil de lidar, eu ia ter que me adaptar muito mais. Estava voltando de contusão, Uhum. outras também, então não foi fácil. Na época, eu estava com uma contusão na posterior da coxa, que no avião eu tinha que ficar me acertando a posição, de ficar sentado tantas horas começava a doer, tinha que movimentar um pouco. Eu tinha medo disso aí afetar o meu desempenho na prova. Eu estava indo para um país que eu não ia ter facilidade de comunicar com as pessoas, precisasse de alguma coisa, ia estar sozinho lá. Então é muita coisa ao mesmo Você tempo. foi sozinho. Fui sozinho, fui sozinho. E o meu notebook cheio de serviço. E de Para lá, variar. de lá eu estava fazendo, lá são 5 horas a mais, então eu tinha que atender meus clientes daqui. E era de noite, tinha a prova no dia seguinte. Eu lembro que Roterdã eu tinha que acordar cedo lá e era 11 horas, meia-noite. O pessoal daqui estava mandando serviço pensando que eu estava no Brasil. Eu não podia Aham. falar para o meu cliente, ó, não deu, já deu horário. Não, eles estavam 5 horas antes, estavam mandando Uhum. serviço. Então, ao mesmo tempo que eu estava preocupado com o meu serviço, estava preocupado com minha alimentação, com o meu treino, com dormir e acordar cedo para fazer a prova. Até porque o seu serviço tem um fluxo, né, que Sim, muitas vezes para em você ali, você precisa sim. desenvolver logo para que as coisas sigam lá a rota natural, né, e o trabalho seja entregue, né? Isso, e eu não consigo separar as coisas, falar, agora eu vou me focar só com serviço, agora eu vou Uhum. focar só com trabalho, agora eu tô fazendo uma coisa, já tô pensando em outra, como as coisas funcionam para mim, como eu fico mais à vontade de fazer. Sim. Eu tenho boas ideias para resolver problemas, de repente, não na hora, é exatamente isso, você não consegue resolver um problema se você está no mesmo nível de abstração que o problema foi criado. Então, a hora que eu estou fazendo o meu treino é quando eu tenho ideia de alguma coisa para resolver um problema que não tem nada a ver com o treino. Nossa, que dica boa essa. É, Você não é, consegue resolver o problema se você estiver no mesmo se- ambiente que ele foi isso, criado. Tem que exato. sair. Tem que sair, tem que sair. A hora que você desliga. Ou de repente, isso aí eu via muito na faculdade, porque para trabalhar com programação de computadores, você tinha que ir para um laboratório. Então você tinha uns 40 minutos para resolver, para fazer o programa funcionar. E às vezes estava com erro de lógica, algum erro de processamento lá, e alguém que tinha nada a ver com a história olhava e falava: "Ó, o erro está aqui", apontava o dedo e Às vezes nem era profissional da área. não Não era. entendia nada e sabia a solução. Mas o fato de estar fora eu conseguia ver o problema. Sim. E a auditoria tem muito disso. Não é que o auditor sabe mais, que eu trabalho com auditoria de TI, não é que o auditor sabe mais que o programador. É que eu não estou no mesmo ambiente, no mesmo nível de abstração que eles estão. Então, quando vem uma base para mim, eu vou ver aquilo de forma totalmente diferente, vou encontrar Sensacional. coisas que eles não encontram. Então, eu aprendi isso no meu trabalho também. Eu consigo ter soluções quando eu estou fora. Quando eu saio para treinar, é quando eu tenho alguma ideia, eu vou lá, coloco em prática e faço funcionar direitinho. Nossa, Aliás, é sensacional. sensacional, Cris. Aliás, eu posso atestar aqui com 25 anos de amizade e relacionamento de trabalho que o Ali é um dos melhores Manja do auditores do negócio. Brasil, com certeza. Muito É uma obrigado. figura incrível, fantástica. Você estava falando sobre o controle da mente. Tem um Uhum. caso específico nos esportes que me chamou muita atenção quando aconteceu. Vai me falhar o nome agora do atleta, mas é justo depois que a gente deu o crédito para ele. Que é do salto com vara, que ele rompe o limite lá. Só que um antes ele tinha perdido, ele não tinha conseguido passar, ele tinha mais uma chance.
E o outro cara, acho que era francês, sei lá, tinha conseguido. E aí ele abre mão do salto, que era o que o cara tinha conseguido, que acho que era, sei lá, 4 metros e pouco, 3, 5 metros e pouco, sei lá. E sobe o sarrafo, ele manda subir o sarrafo. Tipo assim, eu estou abrindo mão do meu salto e vou aumentar. E o salto anterior dele, ele tinha caído. Então, assim, era pra ele estar abalado porque caiu, abalado porque o cara conseguiu, e ele manda subir o sarrafo e ele consegue. E aí, a hora que ele vai, ele consegue passar e o cara não consegue, aí acaba a prova e ele ganha. Mas ali, pra mim, assim, óbvio, admiração física, né? Porque se eu precisar pular de um banquinho, eu já fico com medo. Não, mas mais do que a admiração física, o controle emocional e psicológico dele naquele momento de falar: não, eu vou conseguir, pode subir esse negócio, eu cair a outra, não vou cair de novo. Nossa, eu não ia. Esse controle psicológico eu não ia ter, não. Que ele É. teve ali naquele momento. A mente é muito forte. Eu vejo já várias situações, atletas principalmente, que a forma dele falar, eu vou conseguir, isso aí faz toda a diferença. Ele não está falando só da boca para fora, ele tem a segurança de que vai Sim. conseguir fazer aquilo. Viralizou um vídeo da Raíssa também falando, você viu esse? Sim. A Raíssa, que ela fica. A leitura labial, ela Uhum. falando assim: eu vou ali, vou virar o skate, vou subir, vou. Ela pra ela mesma. E aí ela foi, fez tudo e voltou. E a galera, caramba, ela ficou Sim. falando pra ela exatamente o que ela ia fazer e como seria a prova. Jogador de futebol também. Eu vi uma matéria do Ronaldinho, ele falou: cava pênalti que é gol, cava pênalti. Tem uma matéria sobre isso. Daí eu cavado o pênalti e falou: não, pode comemorar que vai ser gol. Pode Tá na comemorar. mente já. Ele já estava na mente, ele mandou a mensagem para a mente dele que ele vai conseguir. E o oposto é verdadeiro. Tem gente que só Uhum. fala, não, e vai dar errado. Vou não tem como perder, dar vou certo. perder, vou Então perder. vai perder. Não adianta tentar, Uhum. pode treinar o que for, pode se esforçar, não vai conseguir, porque já colocou na mente que Sim. não vai dar É certo. isso Sim. aí. Ô, Brunão, agora vou transferir essa pergunta que eu fiz pro Ali para você, mas é um pouco diferente, né? Porque quando a gente fala de superar limites, no seu caso, você tem uma coleção de limites superados. Acho que todo dia você está superando muitos e muitos e muitos limites. Mas eu fico aqui pensando, qual que seria o principal ou mais difícil deles, o mais desafiador? Foi a primeira prova? Foi correr a primeira corrida de handbike? Superar os limites. É isso. Eu acho a primeira coisa não foi nem a prova. Foi admitir que aceitar que eu tinha uma doença rara. Você teve muita dificuldade com isso. Com quantos anos você começou a ter essa aceitação? Agora eu não lembro que já faz muito, tem um tempo. Faz Aham. tempo. Uhum. Mas admitir que eu não conseguia correr e nem brincar de pé a pé direito com meus amigos foi Uhum. triste. Porque Puxa eles vida. conseguiam correr mais rápido que eu e eu tinha que inventar um jeito de adaptar a brincadeira para poder correr. Uhum. E hoje você está bem adaptado, né? Pelo que eu sei, brinca muito bem, dança até balé, né? De cadeira de rodas com a irmã, não é isso? É. Que legal. Esse ano vai Joga ter mais ping-pong, vai ter mais. Quando que vai ser o evento? Agora em Não sei. maio? Eu acho que não, vai sair a data ainda. Lindíssimo, eu assisti o ano passado a dança dele com a irmã, fantástico. Então, ó, além de handbike, você dança balé, você joga ping-pong, tá adaptado no pega-pega também, né? Que mais? Você faz hipismo também, não é isso? Você tem um tratamento com hipismo, uma terapia? Ecoterapia. O Ecoterapia. tênis de mesa Uhum. eu não faço mais, porque eu larguei o tênis de mesa pra Largou? focar mais na handbike, Certo. que eu gosto mais. Você treina todos os dias? Handbike, sim. Quantos quilômetros assim por dia? 4,5. 4,5. Muito bom. Eu perguntei pro Ali, né, a questão da maratona, por serem 42 quilômetros, o maratonista, ele acaba não treinando os 42 quilômetros, né? O Ali falou, são 30, 32, 34, né? Então você não replica exatamente o que é a prova. Da handbike, você consegue treinar a mesma quilometragem que você vai fazer na prova? Não sempre, porque eu tenho treino de rua, Uhum. que ele é menos desgastante. Mas eu tenho o treino do roll, que eu pedalo parado. Ele, Certo. por si só, ele já gasta o dobro o dobro do que a rua. Uhum. Porque você pode fazer, tipo, o roll, você não pode parar de pedalar. Não pode? Não pode. Na rua, se tiver alguma descidinha, você já descansa. Uhum. Porque a bike já fica mais leve. O roll já não. Não tem subida, não tem descida. É uma Sim. esteira, isso? É... Você bota uma roda. É um negócio que você fixa no meio da roda.
Aí tem uma rodinha embaixo, você bota a roda em cima da rodinha e fica girando. Entendi. E sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Tá. E aí você fica fazendo, e é por isso que não pode parar nunca. Parou, ela para de rodar na mesma hora. Para de rodar na mesma hora. Entendi. E aí você faz com esse quantos quilômetros? Esse não tem quilômetros, é mais tempo mesmo que eu faço. Entendi. Eu faço de 30 a 50 minutos, sem parar. Olha, E na bastante. prova? É quanto tempo ou quantos quilômetros na prova? Depende da prova, mas meu tempo normalmente agora eu tô fazendo de 15 a mais ou menos 25 minutos. Então você ainda chega a treinar mais do que você faz na prova. Olha só. Caramba. Tem prova que uma volta inteira pode ser 2 quilômetros, mas tem prova que é ida e volta, que vamos dar um exemplo da minha maior prova. Só de ida era 4 quilômetros e volta era 4. Então deu 8 quilômetros ao todo. Foi a maior prova minha, mais de dificuldade porque eu não tava treinado tanto, que foi ano passado. Uhum. Hoje em dia, se eu fizesse ela, eu já ia estar melhor. E essa prova foi muito radical porque eu superei meu medo, porque a prova tinha uma descidona à volta. E os caras, eles não podiam fechar a pista total, porque aquela era a pista principal da cidade. Então, uma faixa tava correndo um carro, o ônibus do meu lado, e da outra tava. Então, no meio da prova, tava indo o carro, o ônibus junto com Que os perigo. handbikes. Puxa vida. E não podia fechar, que era a estrada principal. Nossa. Eles fecharam uma pista, é isso? Fecharam Uma só. pista. Uma faixa, né? Sim. Poxa, Aí Caramba. deu até medo porque eu não tinha freio suficiente naquela época. E Hoje tava tem. vindo moto, ônibus, tudo junto atrás da gente. hoje o freio tá legal. Hoje é hidráulico. Hoje, Ah, que bom. mais forte. Que bom. Bom, eu preciso fazer uma interrupção aqui agora, Cris, mas Fala. não é uma interrupção por um bom motivo. Eles Claro. que nos presentearam com a presença deles, agora a gente vai presenteá-los também. É o momento presente. Momento presente. Ninguém sai de mãos abanando aqui do Podfacts. São, pro público entender, são dois presentes diferentes, porque eles ganharam outros presentes, né? Então a gente não vai repetir. O Ali ganhou a nossa garrafinha do Podfacts, então hoje vai ser presenteado com a nossa xícara. E o Brunão ganhou a xícara, hoje vai ganhar a garrafinha do Podfacts. Então, para quem chegou agora, que é audiência rotativa, Já pode abrir? pode Pode. abrir, por gentileza. Bruno e Ali já estiveram aqui, Ali no episódio 16 e Bruno no episódio 23. Hoje eles estão se encontrando, se conhecendo aqui, falando muito pra gente sobre motivação, resiliência, superação. Um episódio muito, muito especial. Podem mostrar aí pro Marcelão, que tá tirando as fotos, pra câmera. Brunão, quero ver você usando lá nas suas corridas, hein? Essa garrafinha tem um negócio incrível nela. Que quando você abre, o negocinho dela segura a tampa. Ah, isso daí. A tampa não perde e ele Ela segura Aí, ó. bastante Ó. a temperatura da minha água. mediadora tem uma dessa de rostear, mas é menor. Ela é térmica, né? é térmica. E você consegue fechar e levantar o coisinho pra segurar ela pela alça também. É isso aí. Eu sou a usuária da garrafinha. Muito bom, muito bom. Aproveitar o Não nas carro. maratonas, né, Cris? Não nas maratonas. Aí você consegue levantar o fechinho dela aí, ó. Isso, olha aí, ó. Dá pra prender em algum lugar, encaixar e Vou tal. levar na escola. É bom, né? Leva sim, leva sim. Vai dar uso pra nos usar meus essa alça treinos. pra pendurar na... Rodagem na esteira eu uso ela. Ah, é? Que Faço legal. treino em esteira também. Que legal. As garrafinhas do Podfacts sendo úteis, a gente fica muito feliz. Bom, Cris, papo que é bom, passa muito, muito rápido, o tempo voa demais. Então agora vamos para as considerações finais Bora. aqui dos nossos dois campeões. Então vou começar aqui com o meu querido Bruno. Vou te agradecer muito, dizer que é uma honra, é um prazer. Eu tenho um carinho enorme de te receber, de te ver. Tava morrendo de saudade de você. Também. Que bom te Tem ter que aqui. combinar um dia pra gente combinar um café nas casas. Que eu vou na sua casa pra tomar um café. você vai na Ah, minha. com certeza. Você Boa. gosta de café? Eu adoro café, hein? Eu não gosto de café mesmo. Tipo, Chá, você gosta? bolo, chá. Ah, então tá bom. Todd. Então a gente vai... Todd é bom. Todd eu vou no time do Todd também. Time do Todd também. A gente vai combinar assim. Aí a Paola vai estar lá para vocês se conhecerem pessoalmente. Ela sempre fica ansiosa quando você vai vir aqui. Papai, o Bruno, que dia que o Bruno vai? Fala isso para ele, fala aquilo para ele. Vamos comprar o carrinho para ele, né? Que ele gosta e não sei o quê. Então ela quer te conhecer e a gente vai combinar isso. Então, muito obrigado pela sua presença. Queria que você falasse aí uma mensagem final. Se você tiver inspirado, fala. Se não tiver, também não tem problema. O microfone é seu, fica à vontade. Hoje eu tenho duas frases. Uma que eu uso na corrida, né?
que eu usava no tênis mesmo, mas agora não uso Uhum. mais, eu uso em outras coisas. Que a pessoa pode até ter o talento, ser bom naquela coisa, mas se outra pessoa tiver obsessão, ela pode ganhar da pessoa que tem talento. E uma coisa é nunca desistir também. Se você cair, levantar outra vez. Sensacional, muito bom. Você sabe que essa sua frase do nunca desistir teve um convidado, o Lopes Dilo, que copiou você. Ele usou exatamente essa frase e te mencionou. Falou: olha, teve uma criança que veio aqui e falou uma coisa que é nunca desista dos seus sonhos, né? Eu vou falar isso hoje aqui. A gente até fez um corte com isso daí. Você vê que o pessoal te assiste, viu, Brunão? Legal? Obrigado pela mensagem. Bom, agora passar aqui o bastão pro meu amigo. Não é o Mohamed Ali, mas é o Ali de Ali. Grande auditor, especialista em tecnologia da informação, professor e maratonista internacional. Dos melhores, a sua mensagem final, por gentileza. A questão é sempre acreditar no seu sonho, sempre sonhar alto, né? Não entrar naquela de que, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Obviamente, há as situações que você vai ter que ajustar o percurso, isso aí faz parte, mas quanto mais você acredita nos seus sonhos, maior a capacidade de você conseguir as coisas que você está almejando. E não esquecer que não é só para você, você fazendo a coisa bem feita, você vai servir de exemplo para que outras pessoas façam o mesmo e consigam realizar seus sonhos também. Excelente, Perfeito, muito bom, perfeito. muito bom. Agora ela que faz rir, pensar, aplaudir e às vezes tudo ao mesmo tempo. Sua mensagem final, Cris Paiva, por Olha, gentileza. eu vou citar uma mensagem que o Marco Pontes falou num corte dele, que eu acho que vai de encontro ao que os dois falaram. Vai ao encontro ao que os dois falaram. Ele contou que quando ele era criança, ele foi um dia na escola e o assunto era o que vai ser quando crescer. E aí, você é engenheiro, você é dentista, você é isso e aquilo. E aí ele falou que ia ser astronauta. Ele chega em casa e conta pra mãe dele, tá chorando, tá muito mal. Fala: mãe, os meninos ficaram me zoando e tal, não sei o que. Por quê? Fala: porque a professora perguntou o que cada um ia ser quando crescesse. Eu falei que ia ser astronauta e todo mundo riu. E aí a mãe virou pra ele e falou assim: mas eles estão certos de rir. Porque pra eles isso é impossível, pra você não. Ó, me arrepia só de falar. Sensacional. E eu achei ótimo, porque assim, como mãe a gente fala: ô, meu filho, não precisa chorar, não sei o quê. Ela falou: não, mas eles estão certos. Eles estão certos. Você tá falando de algo que pra eles é impossível. Então eles estão rindo. Que é o que eles podem fazer diante da possibilidade de ser astronauta. Pra você isso é muito sério. Porque pra você isso não é impossível. Então, olha o mindset que ela botou dentro da cabeça dele, do tipo assim: tá tudo bem Muito eles bom. rirem. E eles estão certos de rir. Porque pra eles isso não é realidade. Pra você é. Então cuide do seu e faça e aconteça. Então, acho que vai muito ao que vocês falaram. Tipo, é o teu sonho. Se dedica. Não importa quem tá do lado, quem tá falando que vai, que vai dar. Que não é. Não importa. É o que você quer, é o que você acredita. Vai e faz. O Walt Disney tá aí pra isso, né? Sonhou um sonho absurdo e tá lá até hoje. É isso aí. Muito bom, Cris Paiva. Então aproveito para agradecer mais uma vez. Ela, que gerou um mistério tremendo na última terça-feira, tá de volta hoje. Movimentou o Eu Instagram não sabia com o que seu ia sumiço. acontecer. Não sabia o que ia acontecer. Eu falei: será? Darcy Toledo, mais uma vez, muito obrigado. De volta, espero que não fuja mais dos episódios do Podfacts. Marcelo, pela segunda vez, muito obrigado. Brunão, Ali, Cris Paiva, muito obrigado. Agradecer a toda a nossa audiência e até o próximo Podfacts. Grande abraço a todos. Tchau. Valeu.